Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa O Céu da Semana, programa em que eu analiso detalhadamente os aspectos astrológicos da semana corrente. No caso, a semana que começa hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021 e que se estende até o próximo domingo, dia 28 de novembro. Bom, esta semana é a semana que reverbera os efeitos do eclipse, o eclipse que ativou o eixo Touro-Escorpião, o eclipse que vivenciamos na última sexta-feira, dia 19, e que vai deixar os seus efeitos ainda por toda essa semana, como consequência da fase cheia da Lua, e ainda por um bom tempo depois, devido aos efeitos naturais de todo eclipse, que se estendem por, dizem, até 6 meses, mas que no primeiro mês é onde se sente mais intensamente os seus efeitos. Então nós temos nessa semana o eixo Touro-Escorpião fortemente ativado, foi um eclipse importante e faz dessa fase cheia da Lua uma fase importante também. A fase cheia sempre é para nós colhermos resultados daquilo que foi plantado, para bem e para mal, nos períodos anteriores. E esse eixo Touro-Escorpião nos fala da nossa relação com a matéria e com a nossa relação com as posses, ou seja, aquilo que nós possuímos nesse momento, sob esse aspecto, entra em xeque, né? O que vale a pena nós mantermos, o que vale a pena nós possuirmos, continuarmos possuindo e o que vale a pena deixar ir embora. Escorpião é o signo que traz a ideia da morte simbólica, o deixar ir, o morrer, o permitir que a vida leve. No caso, as coisas que nós hoje sentimos como nossas, as coisas que temos alguma posse e que neste eclipse, né, se atinge um certo auge. A lua cheia é sempre um período de auge de energia e esse eclipse sobre uma lua cheia Escorpião-Touro vai ativar o questionamento sobre o que vale a pena manter, com auge de perspectiva. Lembrem que o eclipse é sempre um obscurecimento da nossa consciência por ser um confronto entre os dois luminares. Os dois luminares, que são as fontes de luz, se cruzam entre sombras. Isso é o eclipse, astrologicamente. E astrologicamente o significado dos dois luminares, que são a consciência racional e a consciência emocional, Sol e Lua, entram em conflito. E esse conflito se dá através da projeção de sombra. No caso de um eclipse lunar, como é o que se verifica na Lua cheia, esse cone de sombra, né, obscurece os luminares. Então, nesse período, embora estejamos ainda sob os efeitos do eclipse, nós estamos falando de uma fase cheia da Lua em que, ainda assim, se colhe nessa semana os frutos do período anterior. Tudo aquilo que viemos na Lua nova, na Lua crescente, cultivando, germinando, agora é o momento de colher. Então, esse auge de energia típico da fase cheia da Lua é favorável para as colheitas, ou seja, é favorável para verificarmos os resultados dos nossos esforços nos períodos anteriores. E, bom, além disso, nós temos como primeiro evento da semana o ingresso do Sol no signo de Sagitário, que se verifica no dia 21, que foi ontem. Sagitário é o signo do entusiasmo, do amor à vida, da expansão, devido à sua regência de Júpiter, e do direcionamento da nossa consciência para as metas, para os objetivos. É um signo de conquistas em todos os planos, desde o mental até o físico, até o emocional, financeiro, energético. E essas conquistas são representadas pelo seu personagem, o centauro arqueiro, que
mira a sua flecha para o alto, para o céu. São as metas elevadas que nós nos enchemos de força e de fé e de crença de que seremos capazes de atingir. Essa energia sagitariana, no seu polo mais positivo, que transmito a vocês para que nós possamos nos munir dessa energia de entusiasmo e nos lançarmos na direção das nossas metas e objetivos. Essa é a primeira semana da temporada sagitariana do Sol. Este ingresso do Sol em Sagitário vai ser acompanhado no dia 22, que é hoje, mais 23 e mais 24, ou seja, de segunda a quarta-feira dessa semana, com uma conjunção do mesmo Sol com o nó do Sul. O nó do Norte, que a gente acaba falando mais, se encontra nos primeiros graus de Gêmeos. Portanto, o nó do Sul é sempre o seu oposto e se encontra nos nodos iniciais de Sagitário. Portanto, nesses 3 dias mencionados, o Sol transita sobre os mesmos graus iniciais em que se encontra o nó do Sul. E isso gera uma união estável entre o que o Sol representa, que é a nossa consciência racional da vida, com o que o nó do Sul representa, que é de onde viemos. As raízes espirituais das nossas experiências atuais. O nó do Sul nos fala, sim, de vidas passadas, mas nos fala também da nossa consciência de causa, ou seja, o quanto nós estamos ligados nas causas do nosso presente, do nosso momento atual. De onde veio o que eu estou vivendo agora? O nó do Sul nos fala das nossas raízes, do nosso passado, e de certa forma, a união do Sol com o nó do Sul, poderíamos chamar de nó do Sol, a união do Sol com o nó do Sul, nos faz olhar com outros olhos para o que já passou, nos faz revisitar, não memórias daquela forma nostálgica, mas nos faz entender melhor o que já passou e por que chegamos aonde estamos. O nó do Sul, essa conjunção, nos faz flertar com o passado, mas de maneira ativa, porque estamos falando do Sol, e nos faz trazer uma nova consciência na direção do que nós somos, uma nova consciência na direção de entender como nos tornamos quem somos hoje. Da mesma forma, nós temos também nessa conjunção uma possibilidade de coisas voltarem, ressuscitarem, retornarem do passado. Mas entenda, não são as coisas em si. É que agora a gente enxerga coisas que não enxergava. Então, muito cuidado, porque esse é um aspecto neutro que pode trazer coisas boas e ruins. E é a nossa consciência que está mudando. É a nossa consciência que está se ajustando através dessa conjunção do Sol com o nó do Sul. Isso 22, 23, 24. No dia 24, o Mercúrio, que está sempre próximo ali do Sol, ele vai correndo e vai alcançar o Sol, mas vai alcançar mais para frente. E no dia 24, ele ingressa também em Sagitário, ele encerra a sua temporada escorpiana e aqui Mercúrio, enquanto mente, comunicação, nos traz uma mudança de chave. Escorpião é o signo das profundezas, Escorpião é o signo daquelas minúcias ocultas, escondidas. E Sagitário é o signo da superfície, do entusiasmo, do olhar para o alto, para cima, para a expansão e para o desenvolvimento. A nossa mente agora deixa de olhar para baixo, para as profundezas, para as raízes e passa a olhar para a copa da árvore. A nossa mente passa a olhar para o infinito. E isso é o que Mercúrio representa ao ingressar em Sagitário. E da mesma forma, a nossa fala passa a ser mais retumbante. Não é a fala dos detalhes, das minúcias, não é a fala investigativa e desconfiada, mas agora é a fala, é o clarim tocando, é o trombone tocando, é a nossa mensagem sendo jogada aos 4 ventos com o entusiasmo sagitariano. Cuidado, isso para bem e para mal. Podemos falar demais, podemos extravasar através da fala mais do que o devido, mas também podemos aprimorar a nossa mensagem, transmitir com força e com vida a nossa mensagem, o que queremos ser e dizer ao mundo. Esse
ingresso de Mercúrio em Sagitário também nos permite enxergar as coisas com mais otimismo, com uma visão mais positiva da vida e do mundo. Essa entrada de Mercúrio em Sagitário também nos ajuda a enxergar o lado bom das coisas. É um período favorável para viagens e estudos, que são áreas regidas pelo signo de Sagitário e também, de certa forma, por Mercúrio. Mercúrio se encontra exilado no signo de Sagitário, que é uma aparente contradição, porque o domicílio de Mercúrio é Gêmeos, que é o oposto de Sagitário. Então, quando está em Sagitário, o Mercúrio não está em casa. Só que o Sagitário é tão expansivo que, mesmo metendo os pés pelas mãos, o Mercúrio acaba se soltando, mesmo nesse exílio. Ele não está em casa, ele está exilado, ele está fora do seu ambiente natural, mas ele continua solto pra caramba. Então, essa soltura do Mercúrio pode ter riscos importantes. A gente pode acabar falando mais do que deve. Porém, ainda assim, é positivo para tudo que diz respeito aos nossos estudos. É um período favorável para a expansão de consciência também. Sol Sagitário, Mercúrio em Sagitário. Vamos colocar como prazo, como período, do dia 24 até o início de dezembro. Depois eu vou ver certinho até quando, mas vai até um pouco de dezembro essa temporada sagitariana do Mercúrio. Depois temos o Vênus. Por onde anda Vênus? Vênus anda por Capricórnio, mas entrou em Capricórnio lá no dia 20. Semana passada falamos disso. A nossa relação afetiva passa a ser mais objetiva com Vênus em Capricórnio. A nossa relação com as nossas posses passa a ser mais atenta. Vênus projeta os valores para as coisas materiais, para o dinheiro, para as finanças. Isso não quer dizer que a gente vai ficar mais dinheirista, mas que a gente vai adquirir uma visão mais clara do que tem valor comprar, do que tem valor possuir. E também, olha que acabamos de falar do eixo Touro-Escorpião aí com o eclipse, né, com as perdas e com o que vale a pena desapegar. Vênus em Capricórnio, estando em Capricórnio nessa semana toda, nos ajuda a discernir melhor o que vale a pena ter, comprar, adquirir ou vender. Só que o que eu quero trazer para vocês é um curioso aspecto de sextil, que devido à dança de Vênus e de Marte, é um sextil longo, quase 10 dias, vamos botar de 20 a 30. Vênus, que está em Capricórnio, desde a semana passada, está fazendo um sextil com Marte, que está em Escorpião, que é uma dança que num vai e vem mantém o aspecto de sextil por 10 dias, isso é meio raro. Só que esse sextil é uma aliança muito positiva entre Marte e Vênus. Então, Marte e Vênus de boa favorece toda forma de relacionamento amoroso, social, sexual, de amizade. E Vênus e Marte, como as polaridades masculina e feminina, estão em harmonia. Isso é muito bom para os afetos de todos os tipos, mas também é bom para a economia, porque o Vênus está em Capricórnio, que é o signo da grana, e Marte está em Escorpião, que é o signo da transformação. Então, isso é uma luz, na verdade, não no fim do túnel, mas uma luz num período obscuro que a gente está passando em termos econômicos. Em termos macrocósmicos, a gente está num período complicado, não quero dizer pós-pandemia, mas digamos assim de final de pandemia, quero acreditar, que é difícil para a economia, mas é bom para ajustar e reverter as dificuldades. Então, muita atenção. Nesses próximos 10 dias, na verdade não próximos 10, próximos 8, porque já passaram 2, de 20 a 30 de novembro, nós temos um período muito bom com essa aliança Vênus-Marte para reverter as dificuldades financeiras, reverter as dificuldades amorosas, para lutar e estabelecer alianças fortes, parcerias, para lutar e, com esforço, harmonizar aquilo que não estiver harmonizado entre as pessoas, no sentido amoroso, social, de amizade, no sentido de entendimento sexual, que sempre rola quando a gente está falando de Marte com Vênus, e, em especial, no sentido financeiro, porque Vênus está em Capricórnio. Então, atenção, esse talvez seja o melhor aspecto da semana e que se
reverbera até a semana que vem, felizmente, porque é muito bom para essas áreas mencionadas. Então, é um sextil longo, que é raro, mas bastante benéfico. Aproveitemos. Eu vou aproveitar. E aquilo que estiver com dificuldade de se enxergar saídas, a gente vai enxergar nesse período, nessa semana e na semana que vem. Porque o Sol e Mercúrio estão em Sagitário. Então esse aspecto venusiano, Vênus com Marte, é muito bom. Atenção. Isso dá um alívio para essa semana. Essa semana já tem esse aspecto bom, mais o Sol e o Mercúrio. E agora temos mais um para fechar, que é o Sol em conjunção com Mercúrio. Mercúrio, que está correndo para alcançar o Sol, vai alcançar ali pelo 26 e 27. Vamos botar 26, que é a sexta-feira. O Sol com Mercúrio é o mensageiro do rei, e o Sol é o rei. Então é uma aliança sempre boa, porque o Sol com Mercúrio é clareza mental, é clareza de visão, é consciência expandida e é um discernimento mais aguçado para as provas da vida. Então esse aspecto de Sol com Mercúrio vai se dar em Sagitário, naturalmente, só que ele vai se dar num grau que vai perfazer um sextil com Saturno. Esse grau de início de Sagitário vai perfazer um sextil com o planeta Saturno, que está a 8 graus de Aquário. Então, durante os dias 26, 27, 28 e 29, isso vai até o início da outra semana, até a segunda que vem, esse sextil vai estar com uma influência muito boa entre Sol-Saturno, que é sempre Sol-Saturno. Na antiguidade, as relações estabelecidas entre Sol e Saturno são importantes. Sol é o centro do sistema, Saturno é o último planeta na astrologia antiga, é o deus da sabedoria, do tempo, da experiência. E esse sextil é muito benéfico, Sol-Saturno, e ele é acompanhado com um outro sextil, Mercúrio-Saturno, porque o Mercúrio está junto com o Sol. Então, a nossa visão de mundo, a nossa consciência, a nossa mente tende a se aliar com o dever, com a sabedoria, com o discernimento. Então, isso é muito bom. Aproveitem também. Isso pode nos facilitar uma certa maturidade, uma certa execução das nossas responsabilidades, um entendimento mais claro do nosso dever. E ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio vão dissolver aquela rigidez saturnina, até porque o Saturno está em Aquário, já está dissolvendo, mas vão dissolver e vão nos permitir ser mais flexíveis de mente e de ação. Anotem isso aí porque é muito importante para facilitar a nossa semana, tá? Eu já anotei. E esse é o nosso último aspecto. São poucos essa semana, mas eu quis detalhar mais cada um deles porque vai ser uma semana predominantemente benéfica para nos dar um alívio depois daquela pressão do eclipse. Mas depois da tempestade vem a calmaria, e depois da calmaria às vezes vem outra tempestade. Na outra semana, não a que vem, mas a que vem, a lua que acabou de ficar cheia vai esvaziar e vai chegar na lua nova. Só que a próxima lua nova vai ter outro eclipse. Vamos falar dele depois, para não amontoar aqui as informações, mas se preparem, essa quinzena é uma quinzena especial entre eclipses. Das 2 semanas da quinzena, essa de agora, que está começando, é a mais leve. Aproveitemos. Foi um privilégio ter estado com vocês. Tenham uma excelente experiência e que os astros nos inspirem e nos ajudem a enxergar com sabedoria cada passo a seguir. Um grande abraço a todos, obrigado aos que nos assistiram. Enviem as suas perguntas como sempre, eu vou ter o maior prazer em responder uma a uma sempre que possível. Um grande abraço e até breve. Tchau!